Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E cá estamos para o episódio 91 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria, o seu podcast de relacionamentos favorito, aqui com seu amigão Edu Baggio, cá estou. Gente, o tema de hoje é a negatividade nos relacionamentos. Sabe quando seu parceiro ou parceira reclama demais, é trágica ou trágico demais e a relação de vocês fica pesada, arrastada e sem conexão? A negatividade pode se manifestar na forma de comunicação tóxica, tragicidade, falta de respeito, reclamação constante, crítica destrutiva, mágoas acumuladas, insegurança e ciúmes exagerados e mais um monte de merda que a gente já conhece, é ou não é? O objetivo de hoje então, gente, é entender o que é a negatividade nas relações, quais as causas, os sinais, as consequências e como se livrar dela para ter um relacionamento mais positivo. Vamos nessa então? E galera, se vocês gostam aqui do podcast, não se esqueçam que vocês podem me acompanhar também no TikTok e no Instagram, tá? Por lá eu posto vídeos quase todos os dias, tem também a minha rotina por meio dos stories, é bem legal de me acompanhar. É só me procurar pelo @edu.baggio, com 2 Gs, G de Gabriel, .psi, de psicologia, tá? Aqui na descrição desse episódio tem os links para as minhas redes sociais e também para o meu WhatsApp, para quem quiser contratar a minha consultoria, tá bom? E não se esqueça também de avaliar aqui o podcast com 5 estrelas, isso me ajuda para um caralho, vocês não fazem ideia do quanto isso é bom! Então vamos lá, gente. Engraçado que esse episódio é sobre negatividade e observando aqui o roteiro e o meu astral hoje, provavelmente esse episódio vai ficar alegrão. Vai ficar tipo assim, de boa, vai ficar leve. Acho que é importante pra gente poder falar de um assunto tão pesado, né? Então vamos lá, gente. O que é a negatividade? Acho importante a gente partir porque não é só mau humor, não é só reclamação, tá? E segundo o tio Google aqui, a negatividade é caráter do que é negativo, do que exprime uma negação, uma recusa. Eu achei muito interessante trazer esse conceito porque é exatamente isso, cara. O negativo, ele recusa. Ele nega, ele não quer, ele não gosta, ele reclama, ele clama por algo, né? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, depois ele clama novamente. A reclamação é quando você já clamou uma vez, agora você está reclamando, né? E dentro da eletricidade, não esquecer que a qualidade, estado ou propriedade de um corpo carregado de eletricidade negativa. Não resisti falar isso, gente, desculpa. Mas falando sério aqui agora, gente, olha só que interessante. A negatividade é uma tendência pessoal a ser pessimista e desagradável. E a gente mantém uma atitude carrancuda e sempre acaba esperando o pior. Essa é a grande negatividade, né? E pessoas negativas não só são difíceis de serem animadas e não raramente, né, com bastante frequência, elas acabam diminuindo os ânimos daqueles que já estão numa boa, né? Sabe, das pessoas que estão acompanhando. Então os negativos têm a capacidade de diminuir os ânimos de quem está ao redor. Isso é muito chato. E pra falar sobre isso, gente, tem um meme no TikTok, enfim, vídeos que tem da vida aí de Reels e TikTok, que é sensacional. Vocês não tem como assistir aqui, lógico, mas eu vou tocar o áudio. E eu acho que é uma mãe com um filhinho. Muita gente deve ter visto, mas é uma mãe acho que ela tá no Rio de Janeiro subindo de teleférico, naquele carrinho que é puxado por cabos. Acho que é de uma montanha lá até o Pão de Açúcar. Não sei, gente, nunca fui pro Rio, não sei. Os cariocas que me perdoem. Mas o piá tá muito negativo e a mãe fica puta da vida. Então no começo ele vai falar algo assim, vocês não vão entender muito bem, mas a voz da mãe dá pra entender. Mas ele diz algo do tipo: nossa, mãe, a gente tá aqui no alto, já pensou se essa porra aqui cai, a gente morre? E a mãe fica puta. Isso aqui, esse áudio que eu vou tocar agora pra vocês é a própria definição do que significa ser negativo. Vamos lá. Mãe, imagina se a gente cair. Olha que praia linda, não vai cair, para de pensar o pior! Tá bom. Porra! Para de pensar o pior, porra! Ai, gente, esse vídeo, esse áudio, esse vídeo é foda, mas é muito real, né? Eu choro de rir toda vez que eu vejo. Isso é negatividade, gente. Isso é negatividade, porque vocês veem como a mãe tá afetada. E isso acontece nos nossos relacionamentos também. Sabe aquelas ameaças de ultimato? Ah, se você não fizer isso, eu vou terminar com você. Se você não me der seu celular, eu vou ter certeza de que você tá me traindo. Sabe essa coisa que você não tem evidência, mas você quer provar o seu ponto de vista? Ok, a chance de um teleférico cair existe, mas é muito pequena. Aliás, é mais fácil você ganhar na Mega Sena
do que o seu avião cair, por exemplo. Você sabia disso? Então, é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que um tubarão te morder no mar, cara. Eu acho muito foda. A gente é muito negativo. Coitado dos tubarões e dos aviões. Muito bem. Outro ponto aqui, né, gente, sobre a negatividade. Que a negatividade dentro dos relacionamentos, ela pode ser consequência de um ou dos dois no casal serem pessoas realmente negativas e de mal com a vida, ou até apresentarem uma série de sintomas relacionados a estresse, desequilíbrio na mente e no corpo, ou simplesmente um estilo de vida desregrado. Isso é bem importante, gente, porque nem sempre o negativo é uma pessoa com algo incurável. Geralmente a negatividade tem remédio, tá? Na grande maioria das vezes. E pra gente falar um pouquinho de negatividade, gente, quero explicar pra vocês da onde que ela vem. E não se esqueçam que a negatividade nada mais é que uma série de reações químicas no nosso cérebro. E a gente subestima, galera, o poder do nosso cérebro, tá? O cérebro não serve só para pensar, não serve só para preencher o seu crânio. O cérebro, ele é uma fábrica de elementos químicos mais poderosa do que uma fabricante de remédios. Eu tô falando sério. O nosso cérebro humano produz muita reação química e a nossa mente ela é muito poderosa. Por meio dela, quando regulada, a gente é capaz de grandes conquistas, né? A humanidade é cheia delas. Cara, foram mentes brilhantes que criaram o iPhone, que criaram bicicletas, que criaram barcos, que criaram... são mentes... É a nossa mente que produz o amor, é a nossa mente que produz o sofrimento, como a gente vai falar aqui hoje. Nós somos capazes de criar, cara, jogos diversos, como jogo de futebol, basquete com regras, o nosso diálogo, as línguas, a gente tem o inglês, a gente tem o espanhol, a gente tem o italiano, a gente tem o latim, a gente tem o chinês, o japonês, nós escrevemos a Bíblia. Cara, o nosso cérebro é muito, muito foda. Ele é muito produtivo, mas ele também pode ser destrutivo para um caralho. E se você não souber qual lobo dentro de você vai alimentar mais, você pode ter problemas. Então você tem o lobo da positividade e o da negatividade. Depende de qual você alimenta mais. Aqui eu também não quero entrar no papinho de positividade tóxica, tá? Que isso não é legal. Aquela pessoa que tá sempre de bem com a vida, que diz que nunca tem problema. Você perdeu o emprego. Tudo bem, eu encontro outro. Sua mãe morreu. Tudo bem, ela viveu o que tinha que viver. Olha, você tá com câncer. Tudo bem, Cara, ok, tem pessoas que são exageradamente felizes. Mas também você pode ir pro outro lado, que é da negatividade extrema. E pra gente falar um pouquinho sobre isso, gente, é importante lembrar que existem reações químicas no nosso cérebro que vão para o lado positivo e outras que vão para o lado negativo. Vocês vão perceber que tudo depende da dose. É muito louco. Aquela história de que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se a gente for falar das principais reações químicas do cérebro, a gente pode falar das reações químicas positivas do cérebro. Nós temos basicamente 3, né, para simplificar aqui o papo: a dopamina, a serotonina e as endorfinas. Vocês já devem conhecer as 3 Marias aí. Mas a dopamina, gente, é uma reação química que acontece no nosso cérebro que leva quando a gente recebe uma recompensa e em razão dessa recompensa a gente fica motivado. Então quando você termina uma tarefa, prazer, abraçar alguém, fazer sexo, assistir um filme que você gosta, ganhar um presente. Então a dopamina está relacionada ao prazer, ao aprendizado. Então você aprende algo novo, você aprende a andar de bicicleta, você aprende a lutar judô, você aprende a mexer num telefone que é complicado. E isso te dá prazer, isso te motiva. O ser humano é muito inspirado por aprendizado. Temos também a serotonina, que é a famosa, é o elemento químico da felicidade, né? É a droga da felicidade, que é o que controla o seu humor e o seu bem-estar. E baixos níveis de serotonina estão associados à depressão e ansiedade. O cérebro do deprimido, ele não processa bem a serotonina. Então a pessoa não sente humor, não tem esperança e não tem bem-estar, por isso que dói, por isso que depressão é uma merda. E finalmente as endorfinas, que são os nossos analgésicos naturais, né, que produzem sensação de euforia e reduz a dor. Então quando você sai da academia, endorfina pura. Você fez sexo, oh meu Deus, euforia pura. Me fugiu a palavra, desculpem, gente. Tem um motivo para isso, já vou falar sobre isso. Então as endorfinas, elas nos fazem bem. Então são essas 3 reações químicas que a gente tem no cérebro. Só que quando desreguladas, elas fodem com a porra toda. Por exemplo, a primeira reação química ruim que a gente tem no nosso cérebro vem de um hormônio chamado cortisol. Eu falo bastante dele aqui no podcast, porque ele é realmente importante. E o cortisol, gente, ele é responsável
sabe a sensação de um final de dia em que teu chefe te encheu o saco, seus clientes não deram trégua, teve muita reclamação, seus produtos que você despachou não chegaram errado, ou seu cliente não gostou, o seu paciente está insatisfeito com o tratamento, enfim, um dia em que você tá dando tudo errado e você sente um merda no final? Pois bem, o nome disso é cortisol. Então, para você que está sempre irritado, sempre cansado, sempre com essa dor no corpo, você pode estar vivendo um estresse crônico, né? Então, o cortisol em excesso ele pode levar a ansiedade, depressão, dificuldade de memória, que é o que acabou de acontecer comigo, e fadiga mental. Sabe quando você esquece as palavras e entra na porra da língua do coiso? Cara, a gente, mãe faz muito isso, né? Mãe e vó. Pega a coisa lá no coiso pra mim, em cima da cozinha ali. Tipo, o coiso em cima da coisa que tá em cima da... Cara, não entendi. Então, assim, quando você começa a perder, você não lembra do nome das pessoas, você não lembra das palavras. Então, tu tá assistindo um filme com aquele ator, é um filme muito legal, tipo, cara, com aquele diretor lá, e tipo, um filme que... Mas do que é esse filme? Não, aquele... Sabe filme de ação, tipo, que tem arma? Porra, quantos filmes de ação tem arma? E aquilo não vem... Gente, problemas de memória, a gente dá risada. Eu sei, o brasileiro é muito brincalhão, mas esses problemas são cortisol elevado. Então, se você está esquecendo palavras, é um sintoma. Não é sua personalidade, não é seu jeitinho, não é, como é que se fala? Não é charme, tá? E, cara, eu conheço gente que perde palavra o tempo inteiro. É muito foda isso, né? Outra coisa, a maioria das brigas de casal, gente, é pura overdose de cortisol. Então vocês estão brigando demais, chega naquele ponto em que a conversa já não flui mais, vocês estão brigando, um tentando convencer o outro e vocês não se entendem, às vezes as brigas se desenrolam a tarde inteira, a noite inteira, a madrugada inteira, vocês não chegam num acordo e terminam magoados, ressentidos e destruídos. Então, gente, uma coisa importante. Você tá conversando com seu parceiro ou parceira e deu merda, a conversa não tá indo, que é o que eu chamo de conversa não produtiva, ou seja, vocês não estão se entendendo e não conseguem validar o sentimento um do outro, fecha a loja e vai descansar. Ah, mas eu não gosto de dormir brigado. Tudo bem, mas às vezes dormir brigado é a melhor coisa. Você dorme, você vai dormir mal, vai se sentir um merda, tudo bem, acorda de manhã, toma um cafezinho e pau na máquina, conversem, tá? Porque quando vocês estão... repletos de cortisol, vocês não escutam mais, tá? A capacidade de... Eu já vi esse estudo em algum lugar do National Geographic, do Discovery Channel, mas tem estudos que mostram quanto a nossa capacidade de absorção de conteúdo, de informação, despenca com cortisol. É tipo, a sua capacidade de entender algo cai para 30%. Então imagina a tua namorada ou teu namorado ali, teu esposo ou tua esposa descendo o cacete em você com cortisol alto, a tua capacidade de escutar é mínima. Até porque você pode estar sendo atacado, sendo criticado, sendo acusado de algo que você não fez, ou a pessoa está ali te magoando, você não escuta, você não consegue raciocinar, tá? Então a relação de vocês pode estressar bastante aí o seu nível de cortisol, né? E como é que resolve isso, Edu? Como é que eu reduzo o cortisol? Fazendo o que vocês odeiam que eu peça para vocês fazerem. Tem cliente meu que fica, não, eu não quero fazer isso. Mas atividade física diária. E atividade física diária, gente, não é dar volta na quadra, tá? Vocês têm que fazer atividade física intensa de modo a produzir suor. Suor, ficou dolorido? Aí você fez bem feito. Academia, yoga, pilates, corrida, bicicleta, judô, muay thai e por aí vai. Durma bem, cortem o álcool, para de beber caralho, e alimentos processados. E se puder evitar drogas, cocaína, maconha naquele momento, melhor. Ah, mas a maconha me acalma. Você que pensa, meu amigo. Maconha ela é muito boa, mas ela não é essa santa toda que vendem por aí não, tá? Eu defendo muito a maconha, mas vamos com calma que ela não é esse remedinho que todo mundo defende não. Próxima reação negativa que a gente tem, que é a noradrenalina, e ela é muito boa, tá? Ela ajuda na concentração, na resposta rápida, estímulos. Então quando você tá ali andando de bicicleta, um carro te dá uma fechada, ou você tá ali, sei lá, cortando um tomate, tá com medo ali de cortar o dedo com a faca, você fica mais alerta. Então o medo e o estresse, eles dilatam as suas pupilas, o seu ritmo cardíaco fica mais rápido, você pensa mais rápido. Então assim, a adrenalina e a noradrenalina são muito boas para fazer a gente ter aquele impulso de fugir do leão. Só que em excesso elas causam ansiedade, insônia e ataques de pânico. E para reduzir, a mesma coisa. Pratique o mindfulness, que é a meditação, faça terapia e atividades físicas, tá? E por último, a dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa e prazer, que eu falei agora há pouco, né? E ela sim é uma substância positiva, só que
Lembre-se que o que difere o remédio do veneno é a dose. Então, a dopamina é essencial para motivação e bem-estar, que é você ser validado, receber um elogio, né, ver coisas que te alegram. Só que em excesso, ela leva a impulsividade e vícios. Quer exemplo? Usar o celular demais, mensagens de WhatsApp. Cara, eu tenho atendo muitos clientes nessa situação, né? Porra, eu quero que meu namorado responda a minha mensagem, eu quero que minha namorada responda, ou me ligue, ou me dê um sinal de vida, e faz 6 horas que ela não fala comigo, faz 12 horas que ela não fala comigo. Isso tudo é dopamina, tá, gente? Essa preocupação é dopamina, você tá viciado. E tem gente que, cara, gosta de ficar mandando mensagem o dia inteiro, cada 5 minutos, cada 15 minutos, no máximo uma hora, como é que tá seu dia? E aí, o que você comeu? E aí, como é que tá o trabalho? E aí, passou a dor de cabeça? E aí, sabe, fica puxando assunto só pra ter aquela recompensa da mensagem. Outra coisa clássica que a gente vive muito hoje, curtida nos stories, curtida nos posts, né? Então, pô, você fez lá um post pro teu ficante, pro teu crush, ele foi o único que não viu ainda. Assim que ele vê, vem aquele alívio. Isso é dopamina, gente, isso vicia, tá? Então, cuidado com isso. Então, é bem importante que vocês consigam trabalhar e entender o que realmente é uma expectativa de comunicação. Tipo, você fez uma pergunta importante. Oi, você quer ir no cinema comigo hoje à noite? Ó, é às 7 da noite a sessão, são 4 da tarde. Você precisa da resposta, a pessoa... Ou, cara, você tá vindo pra casa, passa no mercado e compra, sei lá, fermento pra gente poder fazer o bolo. E aí tua namorada vai passar e não vê o celular. Beleza, essas coisas tudo bem, se vocês têm esse costume. Mas, cara, quando a ansiedade é muito grande em cima de uma mensagem, não é boa. Portanto, gente... A sua negatividade pode ser apenas sintoma de uma vida mal vivida. O problema aqui... Por que tanta gente fica na porra da negatividade às vezes uma vida inteira? Mas principalmente depois da vida adulta, quando a gente começa a trabalhar, tem que pagar imposto, né? E boleto. Tudo bem, eu sei que tem pessoas que têm vida difícil, que realmente não conseguem. Pessoas que são vulneráveis, pessoas que estão com pouca instrução, pessoas que ainda estão no começo de carreira ou sofreram um grande abalo financeiro. Eu sei que nem sempre dá pra gente ser lindão e sermos monges budistas da meditação. Eu sei que não é pra todo mundo, não vou ser hipócrita aqui e achar que é fácil pra todo mundo, que na verdade é difícil pra maioria dos seres humanos, tá? Só que o problema aqui da negatividade, gente, é que às vezes você acha que esses sintomas, né, de agressividade, de impulsividade, de vício, de agressão, de raiva, fazem parte da sua personalidade, e aí você sai atropelando todo mundo. E pior do que isso, você acha que está coberto ou coberta de razão e os outros que lutem para te suportar. Porque afinal você é um gênio ou uma gênio e tem 1000 motivos para ser escroto e escroto com os outros. É ou não é? Tem muita gente que pensa assim, eu sou assim mesmo. Eu sou difícil, eu sou chato, eu sou genial, então a minha vida é muito difícil, me aguentem. A vida não é assim, né, gente? Então agora eu vou falar para vocês sobre as causas que levam a gente a ser negativos nos relacionamentos. Tá bom? Isso aí, tivemos nossa primeira virada aqui no podcast, no episódio. Virada quando, né, eu ponho essa musiquinha aí que sou eu tocando violão, tá, gente? Sou eu tocando violão. Fiquei tão feliz quando eu gravei essa musiquinha que eu uso em todo episódio. E galera, aqui pra mim, eu tô gravando hoje é segunda-feira, são 3:30 da tarde aqui em Curitiba. Gente, ontem à noite era, cara, mais ou menos meia-noite. Eu percebi porque o terrário da minha jiboia arco-íris, eu tenho uma cobra de estimação, ele tava a 32 graus. Eu falei, caralho, coitada da cobra. Ela aguenta até uns 36, 38. Né? Acima disso, ela começa a sofrer danos cerebrais. Tadinha, fica negativa ali. Mas eu fiquei preocupado em abrir um pouquinho a portinha pra respirar. Mas eu sei que ela aguenta, porque afinal ela é uma jiboia arco-íris da Caatinga. Né? Na Caatinga é calor pra caralho. Mas, gente, eu falei, cara, se o terrário dela tá 32, geralmente ali é 1 ou 2 graus mais quente do que o meio externo, que é a minha casa. E eu olhei e tava realmente 32 graus aqui em Curitiba à noite, gente, 11:30 da noite. Eu falei, cara, que porra é essa? Eu estou ensopado porque eu tenho que desligar o ventilador pra poder gravar. Eu fecho a janela por causa do barulho da rua. Então eu estou gravando derretendo pra vocês, pro som ficar limpinho. Mas tá um calor da porra aqui em Curitiba. Eu não tô acostumado com isso, gente. Não que seja muito frio. Não é todo esse frio que as pessoas dizem que é, mas Curitiba não costuma fazer tanto calor assim. Tá foda. E bom, eu falei pra vocês que eu ia falar das causas agora, para além das reações químicas, né? Eu quero falar um pouquinho sobre comportamentos que a gente tem que podem levar à negatividade. E o primeiro deles que eu quero falar é sobre sabotagem, tá? Sabotagem, gente, num relacionamento que torna um relacionamento negativo e os comportamentos se tornam ainda mais negativos é focar demais nos erros e falhas do seu parceiro para sabotar as qualidades dele ou dela.
tá? Então, às vezes, gente, a gente é muito exigente, a gente só fica focando no que a pessoa fez de errado. Ó, você errou aqui, você falou isso, você deixou de fazer aquilo, você é um filho da puta, vai tomar no cu, seu merda, sua merda, enfim. E a gente fica demais focado porque a gente tá tão frustrado, ou a gente tá num relacionamento com alguém que é tão incompatível com a gente, ou as coisas começaram a sair do controle, porque a vida acontece, a gente muda, né, gente? As pessoas mudam com o tempo, é impossível você ser sempre a mesma pessoa. E aí os comportamentos começam a conflitar, e aí você só foca no que a pessoa faz de errado. Isso é mais comum nas minhas consultorias da mulher para o homem. Ela começa a realmente controlar o cara. E eu sei que às vezes a mulher, ela começa a observar porque ela quer que o cara melhore, porque ela é uma demonstração de carinho. Olha, tô vendo você fazer cagada e quero que você ajeite. E eu acho isso legal, tá? Eu já tive namoradas e parceiras que eram bem cri-cri comigo com razão, porque eu tava fazendo merda mesmo. Então, sim, eu acredito que a crítica ali, esse hiperfoco na gente é sim um sinal de amor. É uma forma de amar. Só que às vezes é demais. Você só vê o que o cara faz de errado. Mas também acontece o contrário. O cara só vê também os defeitos da menina e fica ali enchendo o saco. Então, às vezes é uma sabotagem, porque você só quer focar, você só tem olhos porque tá dando errado e não percebe que a pessoa tá fazendo uma porrada de esforços que você finge, você despreza, você acha que não é suficiente, ou enquanto a pessoa não ajeitar todo o negativo, você não vai dar atenção positiva. E é justamente o contrário. Às vezes é melhor você elogiar, nossa, gostei da forma como você falou comigo hoje, é muito melhor do que, eu não gosto quando você fala comigo desse jeito. Porque às vezes a pessoa é simpática em 80% do tempo, mas tem aqueles 20% em que a pessoa é escrota, de fato. E tem gente que é. Mas se você começar a reparar, nossa, em 80% do tempo a pessoa é bacana. Só que tem horas que ela fala coisas que não são legais pra mim. Você pode falar, olha, vem cá, quando você fala desse jeito, tipo, anda logo, tamo atrasado, pô, sou enrolada. Quando você me chama de enrolado, eu realmente não gosto. É ofensivo. Mas eu entendo também que eu me atraso. E você é um cara que, no grande geral, fala super bem comigo. Então, cuidado com essa sabotagem. Também só ver o que o cara faz de mal. Inclusive, eu tava vendo aqui no episódio 57 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria, tem o episódio que é a sabotagem nos relacionamentos, o que é e como não sabotar, tá? Então tem lá várias dicas, porque às vezes na sabotagem, gente, é porque a gente sabota quando a gente foca demais no negativo. E quem foca demais no negativo, negativo fica, né? Então, se você negativar a sua visão de mundo e a sua visão do relacionamento, você só vai encontrar coisas negativas. Tudo depende do óculos que você usa, né? Uau! Próxima causa, cultura ruim, gente. Isso acontece muito, tá? Eu tenho no episódio 71 em que eu falo sobre esse problema. Por exemplo, uma coisa que, assim, não é ciência, é apenas uma observação da minha parte, mas quando eu atendo pessoas que vêm do interior, geralmente são pessoas que vêm com crises de ciúmes maior do que o normal, com muita insegurança e com joguinhos. Tipo, pessoas que querem falar, eu acho que meu namorado me traiu, mas tem evidência? Não, eu vi que ele comentou lá no post de uma menina. Tá, o que você fez? Eu fui lá e traí ele com 2 caras. Fala, porra, mas você não quer ser traído, mas você vai lá e trai? É que eu tava com raiva. Eu falei, mas não faz sentido, caralho. Você não quer ser traído, aí você trai. Eu quero que ele sinta a dor. Eu falei, isso não é legal, gente. Se a pessoa te traiu, né, se você tem uma evidência, você pode se separar dela. Você não tem evidência, vai lá e faz pior ainda. Me explica isso porque eu não entendo. Então, geralmente eu percebo isso. E nas capitais, o que eu percebo mais é um pouco de orgulho e de joguinhos do tipo, não vou responder, vou mostrar que sou difícil, que sou ocupado, enfim. E tem essa questão também de, todo homem trai, toda mulher vivida não presta, bibibi, bababá. Então, assim, eu vejo muitos problemas de cultura que não são legais. Então, muitas vezes, é pura e simplesmente o meio em que você está, em que você é treinado e educado pela sua família, amigos, sociedade, trabalho, a sempre esperar o pior. Ou achar que todo mundo é ruim, todo mundo vai te sacanear e só você tá certo. Então no episódio 71 eu mergulho mais nisso, tá? Próximo ponto, generalizações. Eu acho que os amigos reforçam muito isso, tá? Então eu acho muito sério. Eu vejo até os comentários que eu recebo no TikTok, no Instagram. Tem um vídeo meu que viralizou, bateu lá quase 1 milhão de visualizações, em que eu comento um vídeo de uma influenciadora, não lembro o nome dela agora, em que ela fala que quando a mulher separa ou termina com o cara, ela já tomou a decisão faz muito tempo. E um monte de mulher comentou lá no meu vídeo também, quando eu fiz esse react, né, reação. E eu comento, isso acontece mesmo, só que não acontece só com mulher. O homem também, quando o homem vai terminar, gente, ele já decidiu faz um tempão. Aí um monte de mulher, quando o homem termina já tem outra no gatilho. Porra, vai dar onde vocês tiram isso? Não é todo homem que faz isso, cara. Então vocês fazem uma puta generalização. Ok, tem muito homem que não presta,
Tá? Tem muito homem ruim, no episódio 49 eu falo sobre isso. Tem muito homem filha da puta, mas não são todos. Agora, qual que é o problema? Às vezes eu percebo algumas mulheres que generalizam no tipo, cara, todo homem é filha da puta, todo homem trai, homem não presta, então fica solteira. Ou converta-se a lésbica, apesar que isso é impossível. Já que homem não presta, de que vale se relacionar? Realmente vou desistir do amor. Você não consegue, criatura. Eu vou te falar por quê. Porque você é um mamífero. Porque você é bicho. Eu adoro trazer biologia, gente. Quando a gente começa a estudar na psicologia a parte de fisiologia e a biologia animal, a gente é... o nosso cérebro, gente, é uma fábrica, como eu falei no começo desse episódio. É uma fábrica de reação química. Quando entra testosterona, progesterona, são os hormônios do prazer, do sexo, da reprodução. Garota, garoto, você pode até fazer voto de castidade. Você vai sentir falta, você vai ficar carente. Então nós somos feitos para reprodução. A gente gosta de sexo, a gente gosta de beijo na boca, a gente gosta de abraço. Então se você realmente quer ter essa decisão de generalizar, dizer que todo homem não presta, que toda mulher é vagabunda, que blá, 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 e quer se fechar, beleza. Só que é uma puta negatividade, você não precisa ir por esse caminho. É uma escolha. Tá? Ah, mas Edu, eu tô tentando a vida inteira. Tenta em outro lugar, tenta melhor, tenta diferente, tenta de outro jeito. Porque eu conheço muitos casais felizes. Eu atendo muita gente que consegue se resolver e que encontra rapazes que são legais. Então não venha querer me convencer de que todo homem é filho da puta. Ok? Até porque eu sou um. Homem. Ai, que bosta. Caí na minha própria piadinha. Meu Deus. Vamos que vamos. A próxima causa são os 4 cavaleiros do apocalipse nos relacionamentos, que é o episódio 51 aqui do podcast, tá? Escutem esse episódio que ele é muito importante. Ele fala sobre quais são os 4 cavaleiros do apocalipse nos relacionamentos. É até engraçado quando eu tô em consultoria, tô atendendo casal ou tô atendendo só a pessoa ali, o indivíduo sozinho. Eu falo assim, mas vocês estão sofrendo disso por causa dos 4 cavaleiros do apocalipse nos relacionamentos. Eles ficam me olhando tipo, quê? Que frase longa. Então se eu falar os 4 cavaleiros do apocalipse, vocês vão confundir com a Bíblia. Então são os 4 cavaleiros do apocalipse nos relacionamentos, que são 1. Crítica, 2. Ressentimento, 3. Ficar na defensiva e 4. Tratamento de silêncio. Vou explicar isso um pouquinho melhor. Lógico, se vocês quiserem aprofundar nos 4 cavaleiros do apocalipse nos relacionamentos, escutem o episódio 51, uma boa ideia. Quem tem mais de 30 já identificou a piadinha. Mas crítica, cara, quando você critica demais, como eu falei agora há pouco, só vê os defeitos do seu parceiro, a coisa não vai bem. Tá? Ressentimento, por que isso é uma negatividade, por que isso não é bom? Porque tem pessoas, principalmente os evitativos, né, são as pessoas muito fechadas, elas vão guardando mágoa e guardam, e guardam, e guardam. E gente, é aquela música Brigas do Chitãozinho Choró, ou do ai meu Deus, esqueci o nome dele, Calbi Peixoto, né? O amor não se maltrata não. Tá? Brigo eu, brigo você, não, brigo eu. E brigamos também por coisas tão banais, e o amor em momentos assim morre um pouquinho mais. Então quando tem muito ressentimento e vocês não conseguem se perdoar, e sempre tem aquele assunto de casal, né, que faz, mas aquele dia eu nunca esqueci daquele fato, aquele dia, você fica, meu Deus, você não consegue superar aquela falha. Então diga assim, se o seu parceiro fez uma merda muito grande, ou a sua parceira fez uma merda muito grande que você não acha perdoável, cara, cai fora. Ou para de alimentar essa porra aí. Porque também uma mágoa não perdoada é sacanagem. Se a pessoa já te mostrou, já te deu sinais de que quer e pode melhorar, já criou um bom histórico ali depois de 2, 3 meses, mudou o comportamento e você continua, aí é sacanagem sua. Então o excesso de ressentimento não é uma boa. Outra coisa, ficar na defensiva. É a pessoa que não aceita crítica, que não consegue conversar. Tudo fala assim, olha, ontem no churrasco lá, minha mãe falou uma bobagem sobre mim, você concordou com ela, não gostei. Não, mas não fale isso, não. E a pessoa já fica na defensiva e não consegue nem te escutar. E ficar na defensiva, gente, é um mecanismo de defesa de pessoas que são muito inseguras. E quando você fica sempre na defensiva, as pessoas não conseguem conversar com você. Porque você acha que tudo é crítica e nem sempre é. E o tratamento do silêncio é o famoso fechar a cara. Então eu vejo muitos casais falam isso. Gente, quando eu tô bravo eu fecho a cara, eu me afasto, eu fico 2 horas sem falar com ele. Já vi casais falar assim, eu fiquei 1 mês sem falar com a minha ficante pra ela sentir que eu tava nervoso e magoado. Porra, mas você não tinha outro jeito? Mas se eu falo ela não me escuta. Bom, então problema de comunicação. Agora você fechar, fazer o tratamento do silêncio não resolve nada. Mas daí eu me acalmo. Falei, lógico, você fica 1 mês longe da pessoa, tudo que tem de negativo da relação para realmente, né, já não te afeta mais. Só que, você se fechar por 1 mês não vai resolver porra nenhuma. Então,
é aquela questão da cultura que eu falei pra vocês, tá no episódio 71. Então essa cultura de tratamento de silêncio, ficar na defensiva, e vou guardar mágoa pra ele mostrar o quanto ele é escroto comigo, quanto ela é escrota comigo. Eu vou criticar constantemente. Quanto mais eu criticar, quanto mais raiva eu colocar, melhor? Não. Então, gente, uma coisa importante. A raiva, ela só serve pra afastar as pessoas. Você nunca vai conseguir a cooperação de um ser humano, principalmente de um parceiro ou parceira amorosa ou amoroso, por meio da raiva. Não funciona. Tá? Ninguém gosta de raiva. Mas quando eu falo, ele faz por medo e não por te respeitar. Tá bom? Então cuidado com a inundação, com esse excesso de sentimento negativo acumulado na relação de vocês, por meio dos 4 cavaleiros, ok? E curioso que esses dias uma cliente me perguntou: Edu, por que chama de 4 cavaleiros do apocalipse? É porque quando aparece crítica, ressentimento, ficar na defensiva ou tratamento de silêncio, a chance da separação é de 90%. Ou seja, é o fim de tudo, é o apocalipse, tá bom? Crenças limitantes também é a próxima causa que a gente pode falar, que é o quê? Achar que você não merece amor. Achar que todo homem não presta, que eu falei até agora há pouco, é o episódio 49, que eu falo por que os homens não prestam nos relacionamentos e realmente tem muito homem filha da puta nessa vida. Achar que não existe amor no mundo. Achar que tudo é culpa dos outros, menos sua. Então quando você entra nesses discursos, eu não mereço amor porque eu já cometi muitos erros no passado, ou eu sou uma pessoa muito difícil, eu sou deprimido, eu sou muito negativo. Tudo bem, se você é muito negativo, realmente a coisa dificulta, mas não quer dizer que você não mereça amor. Você fica apenas que a sua ótica de vida tá muito distorcida. Você pode mudar essas lentes através das quais, por meio das quais você enxerga o mundo. Então não é que você não mereça amor, é que você tá numa sintonia que talvez as pessoas não consigam se comunicar contigo, não consigam se conectar com você. Então às vezes mudar o mindset, vamos usar aqui a palavra de coach, se você mudar a sua percepção de mundo, as coisas também mudam. Tá? Então é importante vocês procurarem novos pontos de vista, e para isso tem que abrir a cabeça e fazer coisas diferentes do que você já faz, tá? Então, cuidado com essas crenças limitantes, tá bom? Outra coisa, traumas de relações passadas. Eu sempre falo pra vocês, gente, pros meus clientes, não carreguem mochilinha de dor, gente. Muita gente entra em relacionamento com uma puta carga emocional negativa nas costas. Porque meu ex me traiu, então você vai me trair. Minha ex mentiu, então você vai mentir. Meu ex era ruim de cama, então você também vai ser. Nunca fui respeitado em relação, meus pais me menosprezam o tempo inteiro, então todo parceiro meu vai me menosprezar também. Você traz essa caixinha, lógico, trauma todo mundo tem. Mas quando você entrar numa relação, gente, se você sofreu uma traição, passou por um relacionamento tóxico, abusivo, com um narcisista, com uma pessoa que era muito irritada, com uma pessoa que não te valorizava, uma pessoa que não te tratava bem, ou que não era recíproca, recebia tudo do bom e do melhor, mas não te devolvia tudo do bom e do melhor também, isso não quer dizer que a sua próxima relação também vai ser uma merda. Então não generalizem. Então, terminou uma relação, agora é outro mundo. Então muita gente entra em relacionamentos buscando trauma, buscando bandeira vermelha, ou seja, focando demais no negativo. E às vezes o cara que você conheceu, ou a garota que você conheceu, tá super na tua, já tá afim de você, já foi conquistado, e você continua testando o cara ou testando a menina e demorando, e você cancela o encontro só pra testar o outro, e você fica em silêncio por horas pra ver se o outro vai ficar bravo ou não. Você vai mandar mensagem tipo: oi, tá tudo bem, tá tudo por aí? Agora ele fez, pronto, dei um gelo, fiz tratamento de silêncio pra testar, e o cara tá ali mesmo. Cara, isso cansa. Tá? Então cuidado, gente. Jogo demais faz parte de um ponto de vista negativo. Então tenta reciclar isso, tá? Outro sinal clássico, né? Outra causa clássica para a negatividade é a falta de comunicação efetiva. Então assim, é importante que vocês tenham o que eu sempre chamo para os meus clientes de briga convergente. Tem briga convergente e briga divergente. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não vou fazer porque o momento é sério. A briga convergente, ela converge, vocês se aproximam. E a briga divergente é aquela briga que termina em dor. É uma conversa não produtiva. É uma discussão que foi destrutiva. Então, gente, vocês estão direto brigando e se ofendendo, já era. Vocês já perderam o jogo. Então, melhor é o quê? Se retirar, se preservar, pensar bem se é isso mesmo que você quer e voltar com a melhor ferramenta de comunicação. E para melhorar a comunicação, gente, vocês têm que validar o sentimento um do outro. Eu sempre falo, cara, o maior sinal é o seguinte: vamos supor que você está tendo uma discussão com a sua esposa, com seu marido e tá foda. E aí você percebe que assim, ela ou eles estão muito magoados por algum motivo, só que
eles estão exagerando um pouquinho. Ou, de repente, os fatos que eles estão narrando não aconteceram do jeito que eles estão narrando mesmo. Tipo, não foi tão grave assim, ou tem algum erro de interpretação. E você sabe disso, você consegue racionalmente organizar os pensamentos e mostrar pra essa pessoa que não foi bem assim, você não teve intenção de magoar. Só que a pessoa tá tão mal, tá tão inundada, tá tão ressentida que ela não consegue. Então, se em algum momento você perceber que o seu parceiro ou parceira está inundado, já não consegue mais se comunicar e só quer chorar e dizer o quanto ele tá magoado, escuta. Então é um sinal de alerta, gente. Se o seu parceiro ou parceira está muito magoado, não queira discutir. Só fala assim, como é que você está sentindo? Ah, tô muito magoada. O que você precisa? Preciso desabafar? Deixa a pessoa falar, mesmo que ela vá te destruir, no sentido de assim, de fazer muitas críticas e bibibi, blá, enfim, deixa a pessoa falar, desabafar, fala. Não leva pro lado pessoal. Deixa a pessoa pôr essa dor toda pra fora, né? Desabafar, realmente vomitar aqueles sentimentos. Que quando a pessoa magoada, por mais que ela esteja errada, ela consegue ser validada e ter ali uma audição, ter atenção pro problema dela, a mágoa, ela tende a acalmar. Ok, escutei. Tá sentindo melhor? Tô. Então, vamos descansar um pouquinho, vamos assistir um filme, vamos dar um tempo, quer transar, quer um carinho, quer um cafuné, quer que eu faça um café pra você, a gente pede uma pizza hoje, vamos ficar juntinhos, faça uma massagem no seu pé, vamos fazer uma meditação juntos, vamos ouvir aqui uma música mais Desamonte, aquele disco barulhinho bom que é ao vivo, que toca várias músicas dos Mutantes, enfim, vamos ouvir uma musiquinha clássica pra gente relaxar. Relaxaram? Agora olha, já que você já conseguiu expressar a sua mágoa, deixa eu falar um pouquinho agora sobre o meu ponto de vista, porque eu já escutei o seu. Aí você apresenta gentilmente. Cara, é tiro e queda fazer isso. Porque geralmente o que a gente faz? A pessoa tá magoada, você fica invalidando. Por mais que a pessoa esteja errada, escuta até o final. Só para aquele sentimento ser validado. Porque mágoa, às vezes a gente não tem controle. Tá tão pesado que a gente não tem controle. A pessoa magoada não escuta. Então às vezes ela só precisa botar pra fora. Botou, pronto, relaxa. Aí vocês continuam, tá bom? Confia no tio Edu. E agora te acelerar que tem muito sinal ainda. Aliás, tem muitas causas. Excesso de cobrança e sufocamento, né? Então o eterno desejo de mudar seu parceiro ou parceira. Então cuidado, gente, não se relacionem com projetos de pessoas. Outro ponto importante, família. Tem família que adora briga, que tem histórico de tragicidade, de tensão, de briga, de negatividade. Então, às vezes o seu parceiro ou parceira vem de um meio familiar já conturbado, a chance de ele ter o mesmo comportamento é muito grande. Então cuidado com isso, fiquem atentos, tá? Outro ponto, outra causa clássica para negatividade, que é baixa autoestima e insegurança. Se você realmente suspeita de si mesmo, a negatividade vai te consumir. Então, gente, muita gente sabe e tem autoconhecimento, autoconsciência do que precisa melhorar em si. Preciso ser menos ansioso, preciso ser menos apressado, menos impulsivo, menos irresponsável com grana. Mas as pessoas não percebem o que elas têm de bom. Por exemplo, eu sou um grande ciclista, eu sou um grande amigo, eu sou um grande anfitrião. Eu sei fazer podcast, eu sou muito bom em cuidar de cobra, eu gosto eu sei montar e desmontar uma bicicleta do zero, desmonto ela inteirinha e monto de volta. Tem um monte de coisa que eu sei fazer muito bem feito. Eu sou bom com as pessoas, eu sei ler os sentimentos das pessoas, então assim, eu sei o que eu sou bom também. Isso me traz autoestima e segurança. Agora, se você só enxerga os seus erros e o que você tem de falho, fica difícil, tá? Outra causa clássica para negatividade é a depressão. E a depressão eu gosto de descrever de uma forma simples, poética e mundana, conversa de elevador, como ausência total de esperança. Então, se vocês estão passando por uma depressão, vai ser bem difícil ter um relacionamento saudável. É possível? É, mas ele traz uma negatividade e tem tratamento, tá, gente? Depressão tem tratamento. Outra causa clássica são transtornos psicológicos, tem N, uma questão de você fazer um diagnóstico e buscar um psicólogo, você pode descobrir coisas sobre você que podem ser remediadas com medicamentos ou com mudança de estilo de vida. E outra coisa importante, outra causa importante, que são as influências externas, que é principalmente televisão, YouTube, essas coisas, Globo, SBT, essas porra aí que vocês assistem, e redes sociais, né? Então assim, se você usa demais rede social e fica só na sua bolha, não vai dar boa. E é muito comum, às vezes eu pergunto para os meus clientes o que eles assistem de influenciador para relacionamentos. Tem muita gente boa, mas também tem muita gente merda. Mas eu vi no Instagram, no TikTok, uma mulher falando que todo homem trai mesmo e tem que mandar tomar no cu e fazer joguinho pra mostrar que você é foda, que você é uma mulher forte e pronto, você está numa cultura ruim. Ou o homem fica lá, mulher que transou com mais de 3 caras já é vagabunda, mulher que faz tal coisa é vagabunda, mulher é tudo sensível, tudo dramático, cuidado com mulheres na TPM, as mulheres têm que tomar remédio pra não ter TPM. Porra, velho, red pill pra caralho. Então assim, você fica muito nessa bolha, a tua vida fica uma merda, tá? Então procure por pensamentos opostos ao seu também, influenciadores que te desafiem a ver o outro ponto de vista. Se você não consegue encontrar, gente,
Perguntem para amigos, vejam aí os 10 maiores influenciadores de redes sociais e vê qual que é o ponto de vista. E tomem cuidado com aqueles que falam, defendem demais comportamentos em você que já não são legais, você já teve feedback sobre, né? Por exemplo, uma influenciadora que eu não sou tão fã, mas que ela é maravilhosa, é a Sabrina Zohar. Ela é americana e, cara, ela me dá cada tapa na cara. Eu não gosto muito do que ela fala, assim, porque, por exemplo, ela trabalha muito com a questão da ansiedade em relacionamentos e ela me ajudou muito com questão de mensagem, porque às vezes eu escrevo demais, que eu sou muito prolixo, ou eu já fui o tipo de cara que manda muita mensagem. Hoje eu aprendi a valorizar mais o tempo offline. E ela dá umas porradas que eu fico, cara, não gosto que ela tá escutando, mas ter escutado ela, um ponto de vista diferente, me ajudou a me controlar, tá? Continuando aqui, por último, o cansaço emocional. Tá? Então, excesso de estresse e desesperança, excesso de funções, trabalho excessivo, pouco lazer também te leva à negatividade, tá bom? E quais são os sinais dessa negatividade? É o que eu vou falar agora. Dentre esses sinais, galera, o principal deles é a comunicação tóxica. Então, assim, quando eu tenho falado aqui, críticas constantes e destrutivas, sarcasmo excessivo e deboche que minam a autoestima. Então, às vezes, você vê lá, você tá num almoço de domingo e teu namorado ou namorada fica ali falando mal de você na frente de todo mundo, ou deboche. Às vezes o deboche esconde uma crítica bem destrutiva, então tome cuidado. Falta de diálogo aberto e honesto, brigas divergentes, como eu já falei, né, com o objetivo de ganhar do outro. E é muito ruim numa comunicação tóxica quando você sente que você tá pisando em ovos. Então, se você falar qualquer coisinha, vai dar tudo errado. E nunca se esqueçam, você não pode falar coisa errada pra pessoa certa. Então, é muito bom quando você tá com uma pessoa com quem você não precisa ter medo. De quem você não precisa ter medo, que você pode falar o que você tá sentindo, mesmo que seja um pouquinho mais divertido, ou seja um pouco mais tenso, mas a pessoa vai acolher. Tá? Então, a comunicação tóxica é um sinal de negatividade. Outro sinal clássico, que é a falta de respeito, que é o comportamento controlador ou manipulador, né? Você menosprezar ou invalidar os sentimentos do outro. Sabe, por exemplo, se o seu parceiro ou parceira estiver profundamente magoado, estressado, sentindo-se traído, não rebata, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Então, acolham. Então, por mais que você esteja discordando, não adianta discutir com um copo cheio de mágoa, tá? Deem uma segurada. Então, o menosprezo do sentimento do outro é uma forma de negatividade, é um sinal. Outro sinal clássico que é a insegurança e ciúmes exagerados. Isso leva muitas vezes, gente, a um monitoramento excessivo. O que é isso? Checar celular toda hora, checar a rede social toda hora. Então, às vezes eu conheço casais que estão juntos há 2, 3 meses e um dos dois me procura, tipo, Edu, conheci uma garota incrível, a mulher da minha vida. Só que, mano, eu fico vendo as redes sociais dela, ela faz uns comentários estranhos. Eu falo, cara, por que você tá forçando tanto? Sabe, conhece a pessoa, ok, é bacana ver rede social, mas conhece a pessoa como ela é de fato. Às vezes ela tá ali fazendo um comentário num vídeo, alguma coisa, e não é nada demais, é só o jeito dela se expressar. Tem pessoas que são mais intensas, são mais elogiativas e tá tudo bem. Mas ela curtiu a foto do influenciador lá, do Marcos Mion. Pô, o Marcos Mion é um puta cara, qual que é o problema? Eu também posso curtir fotos de uma outra influenciadora que também é uma pessoa legal. Isso não quer dizer que a pessoa não goste de você. Então calma. Então esse monitoramento excessivo e pedir, me passa o GPS, quer ver onde é que você tá, manda foto pra você comprovar que você tá em tal lugar. Cara, esse monitoramento, essa insegurança é uma coisa muito negativa, então tomem cuidado. Tá? Outra coisa também que eu acho foda de ciúmes exagerados, que são as acusações sem evidências. Então você jura que foi traída, mas você não tem prova nenhuma disso, né? Ou a necessidade de provar constantemente a fidelidade. E o engraçado, eu sempre falo para meus clientes que os ciúmes, a insegurança e a ansiedade são sacos sem fundo. Então uma pessoa muito insegura, ela pode ter muitas validações, mas muitas mesmo. Ela vai sempre se sentir insegura. E por mais que você dê provas e provas e provas, o ciumento ele tende a ficar ainda mais ciumento quanto mais provas ele tem do seu amor. É bizarro, mas a pessoa acha que nunca é suficiente. E eu já vi casais que tem o Instagram do outro no próprio celular. Então é como se eu tivesse com o meu celular aqui e tivesse conectado, logado a minha conta e a conta da minha namorada para ver o que ela tá fazendo. Meu Deus, cara. É muita invasão de privacidade. Então cuidado com essa insegurança em excesso no monitoramento excessivo de redes sociais, tá? Outro sinal clássico que é a falta de apoio e empatia. Então quando a pessoa tem descaso pelas suas conquistas ou diante das suas dificuldades. Por exemplo, eu sou um cara que sou muito ruim em álgebra. Eu não sou bom de fazer conta de cabeça. Se eu tô com uma garota que te sarro, o Edu não sabe fazer conta, porra.
É uma dificuldade que eu tenho. Eu preciso de acessibilidade. Matemática não é meu forte. Mas, pô, ciências humanas, eu sou do caralho. Eu sou bom com um monte de coisas, com outras ciências, né? Ou, por exemplo, a pessoa que minimiza suas dores e problemas, dizendo que você tá exagerando, né? E uma coisa que eu vejo que é muito foda e muito tóxica é o famoso: você não sabe o que é sofrer. Minha vida foi bem mais difícil que a sua. Né? E uma vez eu falei isso para um cliente e ele perguntou assim: mas Edu, cara, e em caso, por exemplo, de pessoas que passaram por abuso sexual, agressão física, inanição, que é ficar sem comida, por pobreza extrema, não são dores piores que a minha? Eu falo: claro, com certeza. Só que a dor do outro ou da outra não anula o seu sofrimento. Então você pode, a sua namorada ou namorado pode ter vindo de uma pobreza extrema e às vezes ser muito bem resolvido, que é curioso, acho vitorioso quando isso acontece. Mas acho, assim, são casos realmente raros, mas muito bonitos de se observar. Mas não é a maioria das pessoas. Então, assim, às vezes a sua namorado teve uma vida fodida de bosta, mas isso não quer dizer que a sua infância, que teve ali condições, tenha sido perfeita também. Então, um sofrimento não tem que anular o outro. E não dá pra jogar isso na pessoa. Você não sabe o que é sofrer. Isso é um pouco complicado, tá, gente? As duas dores têm que ser validadas. Outra coisa que é clássica da falta de apoio e empatia, que é a falta de incentivo para o crescimento pessoal e profissional. A pessoa que não te admira, que não te apoia. Isso também é uma negatividade, tá? Outra coisa importante que são as relações desequilibradas e sem reciprocidade. Um sempre cede pro outro que só exige. Ou falta de esforço para manter a relação. E temos também a presença de abusos, né, como abuso emocional, que é chantagem, gaslighting, humilhação, abuso físico, qualquer tipo de agressão física. E aqui, gente, muito importante, eu escuto muito isso de cliente, homens e mulheres, quando chegam pra mim falando assim: Edu, tivemos alguns problemas, nada muito grave. Eu falo: tipo o quê? Ela jogou o celular na parede, ou ele deu soquinho na parede. Ou outro clássico que eu sempre escuto: ele bloqueou o meu caminho. Eu falo: como assim? Ele trancou a porta assim, ele ficou com o braço na porta e não deixava eu sair da casa dele. Isso é foda, isso é violência. Mas ele não encostou em mim. Porra, precisa encostar? Ele não tá deixando você sair da casa dele. É quase um cárcere privado aqui, pelo amor de Deus. Puxar cabelo, apertar o braço, não fala assim comigo, quebrar coisa, cuspir em você. Já vi cliente falar: ela cuspiu na minha cara. Pô, não pode. Mas eu tinha sacaneado. Mas mesmo assim, mano, tá louco? Outro tipo de abuso financeiro, controle sobre o seu dinheiro, impedir que o outro trabalhe, né? Às vezes tem homem que não deixa a mulher trabalhar, porque acha que não pode, que ele tem que sustentar a casa. Ou também abuso sexual, que é o que a gente chama de estupro conjugal, pressão ou coerção para intimidade. Não, eu quero transar agora, eu tô cansado, eu quero te comer agora e cala a boca, eu quero sexo, né? Ou transar com a menina que ela tá bêbada, que é o estupro conjugal. Então, assim, tudo isso, gente, são negatividades que a gente enfrenta. Então, se esses sinais estão aparecendo como comunicação tóxica, falta de respeito, insegurança, ciúmes exagerado, falta de apoio, de empatia, relação desequilibrada ou presença de abusos, cuidado, vocês estão com problemas. A relação já está abusiva e tóxica e está muito negativa. Isso é uma merda, tá bom? E, gente, depois de aqui quase 50 minutos falando sobre negatividade, vamos às soluções. Pois bem, meus amores, vai fazer muito tempo que isso não acontecia. Acho que esse episódio vai passar de 1 hora. Mas enfim, eu sei que vocês gostam, então aguenta aí, vocês que lutem. Soluções, gente. Primeira coisa, tá? Que é muito importante. Não se esqueçam, aqui na descrição desse episódio tem o link para as minhas redes sociais e também para minha consultoria, tá? Para quem quiser, conversa comigo no WhatsApp. Soluções, tá? A negatividade tem uma vantagem. Ela mostra o que te dói. Então, muitas vezes, gente, quando a gente tá sendo negativo por uma vida, sei lá, desregrada, a gente está observando muito bem que está indo no dia errado com a gente. Então, se ela não se tornar algo que trava a sua vida, ela pode te mostrar onde é que está a dor e o que precisa ser mudado. Isso é muito bom, tá? Ela pode ser um sinal, um sintoma e você usar isso positivamente. Usar a negatividade a seu favor, usar a negatividade positiva de forma positiva. Ela mostra os defeitos do seu parceiro, então ela é reveladora. E ela geralmente se manifesta por meio da raiva. E, gente, a raiva é ótima para te mostrar quais são os limites, o que você tolera ou não. Então, geralmente, o que te irrita é algo que para você é intolerável. Então, se algo tá te irritando muito, você tá ficando muito, muito enraivecido, muito puto da vida com seu parceiro ou parceira, é um bom sinal. Você tá te mostrando os seus limites. E é bom conhecer os seus limites, tá? Agora, tem uma outra super ferramenta que eu acredito, que é o seguinte. Sempre falo para meus parceiros, para meus clientes: questione pensamentos negativos. Por exemplo, eu nunca vou encontrar alguém compatível comigo. Tem certeza?
Será que se você, por exemplo, questionar, será que realmente não existe ninguém? Se você mudar de cidade, se você tentar em outros lugares, mudar a faixa etária das pessoas que você está buscando, você realmente não vai encontrar ninguém. Mas Edu, já tive uns 20 ficantes nos últimos 3 anos, ninguém deu certo. Bom, talvez tenha algo errado contigo, ou a forma como você está flertando, os dates que você está tendo, você está conhecendo pessoas muito rápido, ou já está saindo, querendo conhecer... Enfim, muito rápido, ou gente demais ao mesmo tempo, você não tem muito controle. Então, cuidado, né? Outro exemplo clássico, não sou bonito, não sou gostoso, não sou bonita, não sou gostosa. Gente, se as mulheres soubessem como a gente enxerga vocês, cara, e eu sempre falo aqui, pô, eu sou um cara magrão, e as minhas namoradas sempre me chamaram de gostoso, então eu acredito nelas, né? Eu vou ficar solteiro pra sempre. Você não tem como afirmar isso. Eu escuto pessoas com 30 anos na cara falando, eu vou ficar solteiro pra sempre. Já vi gente de 22, 23 anos dizendo, Edu, nunca vou achar o meu parceiro. Pelo amor de Deus, é muito cedo. É um pensamento negativo. E aí você fica ruminando em cima disso todo dia e você acaba acreditando realmente, né? Ou coisas como, é muito difícil me amar, todos os meus ex são uns idiotas, todo homem vai me trair, tô muito velho, depois dos 32 anos. Ou todo mundo é filha da puta. Não é assim, gente. Não é todo mundo que é sacana nessa vida. Então assim, você fala, é muito difícil me amar. Não é, talvez você tá num momento muito complicado, você tá muito atarefado, ou você tá muito irritado porque sua família tá difícil, tá tendo muita cobrança, seus filhos estão exigindo demais de você, você é uma pessoa com pouco tempo, ou você é uma pessoa que é muito crítica porque você tá magoada demais, não consegue resolver essas suas mágoas, mas você não quer fazer terapia, você não quer fazer atividade física, você não quer diminuir o ritmo do seu trabalho, você não quer diminuir o álcool, você não quer diminuir as comidas processadas. Não é que é difícil você ser amada, é que você própria não está amando a si mesma ou a si mesmo. Então dá uma reduzida e fala assim, cara, a forma como eu tô tocando minha vida tá legal? Talvez não esteja. Então questione esses pensamentos negativos, porque geralmente quando a gente questiona, a gente tá errado. Tá? Se você quiser me convencer de que você nunca vai encontrar alguém compatível na vida, você não me convence. Porque, cara, cedo ou tarde todo mundo encontra. Sabe, mas Edu, minha avó tem 80 anos. Porra, com 80 anos eu até entendo, mas você tem 30, 40, 50, 60, ainda dá, gente. Até com 70 anos, já vi casais com 70 anos encontrarem, pessoas de 70 anos encontrarem o amor da vida delas. Nunca é tarde, gente, tá? Outra solução, que é o que eu tava falando pra vocês até agora há pouco. Então, quando vocês estão diante de uma pessoa muito negativa, ouça o que a pessoa negativa tem a dizer e acolha os sentimentos, tá? Então, o que tem por trás dessa reclamação toda? Qual que é o verdadeiro problema? Por que os discursos dessa pessoa magoada estão sendo distorcidos ou exagerados? Quando a pessoa fala assim, você nunca me dá atenção, você sempre faz isso, você toda vez faz isso. Essas palavras, sempre, nunca, toda vez, elas são sintomas de que a pessoa está exagerando. Mas por que ela tá assim? Por que a tua namorada tá tão brava com você? Por que seu namorado tá chateado contigo? Então, foquem no desconforto em si. O que está levando a pessoa a se sentir dessa forma? Por que ela está exagerando? Ao invés de achar que ela fala, você sempre mente pra mim. Você fala, mas não é sempre que eu minto. Cara, o problema não é a reclamação, não é a frase que ela usou. Tipo, você sempre mente pra mim. É que naquele momento ela já não confia mais em você por algum motivo. Então respira. É importante que você consiga acolher o sentimento, por mais que você discorde, para depois trabalhar nisso. Tá? Outra coisa importante, uma solução para negatividade, não leve para o lado pessoal, galera. Não absorva a negatividade e a reprovação da outra pessoa em relação a você como uma crítica válida contra você. Porque quem muito te critica te critica para se distrair da própria dor. Então assim, se a sua família diz que você é um bom médico, se os seus amigos te consideram um bom médico, se os seus pacientes e colegas de trabalho te consideram um bom médico, mas só a sua namorada acha que você não é, em quem que você vai acreditar? Ah, mas eu amo ela, pô, se ela fala, ela tem um fundo de verdade. Cara, ela não tem como te avaliar. Sabe, se a tua namorada diz que você é um mentiroso, mas todas as suas ex-namoradas sempre confiaram em você exatamente do jeitinho que você é, então talvez o problema seja ali. Então não levem críticas constantes pro lado pessoal. Questione, será que realmente essa pessoa que está me criticando está fazendo uma crítica construtiva, uma crítica que realmente vinda de uma pessoa que me conhece, que me ama de forma legítima? Então tomem muito cuidado com isso, tá? Não absorva a negatividade de uma pessoa desregulada pro lado pessoal, tá bom? Outra pergunta importante, será que está rolando compatibilidade entre vocês? Né? Às vezes a negatividade é resultado de uma incompatibilidade, vocês ficam insistindo no que não funciona. É o que eu sempre falo para meus clientes, não adianta botar o Chico Buarque para tocar no Rapa, ou pegar o Samuel Rosa, que é o grande vocalista do Skank, e botar no Sepultura. Ele não tem voz pro Sepultura. Se não tem compatibilidade, dá merda, né?
Outras soluções, terapia, né? Principalmente TCC, terapia cognitivo-comportamental. Mindfulness, que é você meditar, você se conectar aos alimentos. Uma coisa que eu tenho feito agora bastante para minha... que eu tenho uma tendência à negatividade. Eu não sou hipócrita aqui, gente. Muitas das merdas que eu descrevi aqui são coisas pelas quais eu passei e pior, foi eu que fiz, tá? Então, nos meus passados aí. Então, assim, uma coisa que eu tenho feito ultimamente é não comer com distração. Então, eu vou comer, vou fazer uma refeição, eu não deixo o celular ligado, não deixo música, não fico na frente da TV. Eu fecho os olhos, eu respiro fundo 3 vezes... E depois eu começo a comer e eu presto atenção. Às vezes eu como de olho fechado quando estou em casa. Assim, eu vou sentir purê de batata, carninha, tomate, cebola, alho. Esse tempero ficou bom, manteiga. Prestar atenção, isso ajuda muito a reduzir a negatividade e o estresse, tá? E, por último, uma indicação que a maioria das pessoas não entende muito bem, mas está tudo certo, que é a medicina Ayurveda. Vocês podem procurar um médico ou um nutricionista Ayurveda para vocês... descobrirem e equilibrarem os seus doshas. São 3 doshas: Vata, Pitta e Kapha. Tá? Eu sou Vata Pitta, por exemplo. Eu sou os elementos do ar e do fogo. Então eu tenho um metabolismo muito acelerado. E eu, por exemplo, agora não posso tomar gelado. Não posso comer alimentos crus. E respeitar os meus doshas tem feito muito bem pra mim. E você vai falar assim, mas essas medicinas antigas aí são tudo errado. Gente, medicina Ayurveda é um conhecimento de 5.000 anos. São mais antigas que Jesus. Ela é mais antiga que Jesus e o Egito Antigo juntos. E muitas das coisas que a medicina Ayurveda trouxe foram absorvidas pelo budismo e pelo mindfulness. E mindfulness, galera, nada mais é que o budismo descartado da religião. Então são as práticas budistas sem chamar de religião. Então assim, mindfulness, budismo, medicina Ayurveda funcionam, tá? As religiões ocidentais são maravilhosas de linda. A filosofia ocidental é maravilhosa de linda. Então procurem um médico Ayurveda que vai ajudar vocês a regular essa negatividade toda aí. Tá bom? E a frase final para refletir. Gente, hoje pela primeira vez nessa porra de podcast eu consegui uma frase com autor. Eu sei quem falou. E quem falou foi o William James, que foi um filósofo e psicólogo americano, que foi o primeiro intelectual a oferecer um curso de psicologia nos Estados Unidos. Pelo menos é o que diz as fontes aqui que eu encontrei, mas eu sei que essa frase é dele. Eu achei, tá? E a frase é a seguinte: a maior arma contra o estresse ou a negatividade é a sua habilidade de escolher os pensamentos que você vai pensar, tá? Então tomem muito cuidado quando vocês caírem nessas porra de eu nunca vou encontrar alguém compatível comigo, eu não sou bonita, eu não sou gostosa, eu tô muito velho, eu tô muito careca, minha bunda não é suficiente, meu peito não é grande o suficiente, meu pau é muito pequeno. Cara, calma. Escolha muito bem os sentimentos e os pensamentos que você vai cultivar. Alimente mais os positivos do que os negativos, porque se você entrar numa ruminação de só querer alimentar o que tem de errado em você, você tá perdido, tá bom? Pense sobre isso e bons relacionamentos positivos para vocês. Beijo, galera. Até quarta que vem.